Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à página da HX Consultoria Investimentos. Eu sou a consultora Flávia. Para quem não me conhece, né? Sou consultora aqui da HX, sócia fundadora ao lado da Sandra, dessa empresa de consultoria em investimentos e treinamento também. Então, assim, tem sido um tempo maravilhoso, o tempo que nós temos passado aqui juntos, né? Nós convidamos você para esse workshop hoje, porque sabemos, né, que esse workshop vai trazer uma luz sobre as finanças da sua empresa. Então, nessa hora, já vai convidando as pessoas, vai chamando, vai compartilhando essa live, para que mais pessoas possam, né, receber, né, desse conhecimento, desse ensino que será ministrado aqui hoje. Hoje nós estaremos falando sobre muitos aspectos teóricos, né? Mas também vamos dar alguns exemplos para que haja mesmo uma compreensão por parte de vocês. Então, hoje é um dia mesmo que nós preparamos esse tempo especial para estarmos aqui juntos nesse workshop maravilhoso, para que seja mesmo um tempo, né, que a sua mente seja iluminada, né, que você venha ser despertado na direção, né, daquilo que o seu sonho, né, tem te impulsionado. Então, esse é um tempo precioso. Nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada incrível de enriquecimento. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Para minha formação, eu sou engenheira química, eu sou graduada na Universidade Federal do Paraná, lá do Brasil, né? Eu sou brasileira, brasileira, de mãe brasileira, de pai brasileiro, né? Muitas vezes, eu moro aqui em Angola, moro aqui já há 2 anos, tem sido um tempo maravilhoso, o tempo que eu tenho passado aqui. E nesse tempo que eu tenho passado aqui, eu tenho visto pessoas incríveis, inteligentíssimas, com ideias brilhantes, né? Ideias brilhantes, projetos brilhantes. E a gente tem visto mesmo o povo, que é um povo empreendedor, assim também como o povo brasileiro também, que é um povo bastante empreendedor. Mas a gente tem visto, né? A gente tem observado aqui que tanto, né, no Brasil como aqui em Angola também existe um déficit muito grande em relação a como gerenciar o negócio, né? Como efetivamente, como a parte das finanças do negócio, existe então mesmo uma dificuldade muito grande por parte dos empresários, dos empreendedores, né? Como transformar, como pegar uma ideia, né? Uma ideia, um projeto, um produto, um conceito inovador, né? E transformar isso em uma ideia, mas uma ideia que seja lucrativa. Então a gente está aqui hoje, né, para ensinar algumas coisas, né, para vocês nesse dia. Então que você esteja mesmo chamando pessoas, compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam impactadas, né, por esse conhecimento, porque vimos então um nicho, né, eu e a minha sócia, a Sandra Buanga, vimos um nicho no mercado para mesmo estarmos ensinando, treinando essa geração, né, criativa de jovens, de mulheres e homens, empreendedores, empresários também, para que a gente possa verdadeiramente, né, contribuir com o sucesso dos negócios de vocês e também para que as nações, né, elas venham avançar, venham crescer, né? Que quando o empresário floresce em uma nação, aquela nação também começa a florescer. Então, essa foi a motivação. Nós temos, né, criado a HX. Então, assim, nosso background na área de engenharia, também fiz MBA em finanças empresariais, lá na Fundação Getúlio Vargas, que é uma universidade de referência lá no Brasil. Então, fiz MBA lá. Então, foi um tempo maravilhoso, um tempo incrível, de muito aprendizado. Estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento e ajudar você nessa jornada incrível de prosperidade financeira nos seus negócios. Nós temos ministrado também cursos de finanças para casais, cursos de finanças pessoais também. Então, sem mais delongas, né? Boa tarde, pastora Sandra. Boa tarde, irmã Constância. Sejam bem-vindas, né, a esse workshop, como gerenciar suas finanças empresariais. E nessa hora, né, eu quero, né, nessa hora que você venha. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Assim, qual é o seu sonho? O que tem, aquilo que tem batido no teu coração, né? E quando você acorda todos os dias, aquela motivação, aquele sonho, aquele desejo. Então, porque hoje em dia também é um dia de sonhar aqui nesse lugar. Então, é um dia de sonhos, é um dia de construir, de ter ideias. Então, que você seja mesmo muito inspirado, que seja muito além de um workshop de finanças, mas que seja um workshop que venha estimular a sua criatividade, que venha despertar sonhos, que venha despertar projetos adormecidos, coisas que você já tinha engavetado, que achava que já tinha passado o tempo, que já não era mais tempo. Que seja hoje o dia que você esteja mesmo recebendo aqui
né, estratégia, visão, direção para alavancar aqueles sonhos adormecidos. Então, vamos começar o nosso workshop. E a primeira coisa, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre gestão financeira, porque a gestão financeira é o coração do seu negócio, né? Da mesma forma que o corpo humano precisa de um coração, né? E sem o coração a gente, né? O coração, o que ele faz? O coração ele vai bombear todo o sangue, né? E o sangue vai percorrer cada célula do corpo, gerando o que? Vida. A mesma coisa também quando a gente fala sobre gestão financeira, é o coração do negócio. Então, quando você compreende, né, como funcionam as finanças do seu negócio, aquele negócio ele vai criar vida e vai se desenvolver como organismo. Ele vai criar vida, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai amadurecer, né? Então ele vai o quê? Reproduzir, né? O ciclo de vida, né? Então o teu negócio ele tem um ciclo de vida. Então você precisa entender que quando você começa a compreender sobre finanças, você está contribuindo sobre gestão financeira, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, e a gente quer também, né, que nosso negócio venha se reproduzir. Então a gente contribui para tudo isso. Então é muito importante você conhecer mesmo, né? Isso que é o coração do seu negócio. Então, e o que é, em termos práticos, o que é gestão financeira? Gestão financeira está muito relacionado com registro e controle. Mas registro e controle de quê? Registro e controle, né? Registro, controle e gerenciamento das informações que nós recebemos, né, acerca das finanças. Então, tudo, né, existe uma máxima em engenharia que a gente só pode controlar aquilo que a gente mede. Então, em um negócio, né, a primeira coisa que você precisa fazer, para você conseguir administrar e gerenciar o seu negócio, você precisa saber o que está acontecendo. E como é que você vai saber aquilo que está acontecendo? Através do quê? Do registro das informações financeiras. Ih, eu não estou entendendo nada. Basicamente, né, quando você vai lá, né, no seu negócio, faz uma venda, tem que ter um registro, né, daquela venda. Tem que ter o registro do dinheiro que entrou, tem que ter, né, o registro do dinheiro que entrou. Quando você faz uma venda, quando você faz, por exemplo, uma compra de um produto junto ao fornecedor, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o registro, né, daquela compra que você fez junto ao fornecedor. Cada informação financeira que acontece no seu negócio, ela precisa ser registrada e documentada. Não se engane achando que você vai se lembrar de cabeça daquilo que tem acontecido no seu negócio. E a gestão financeira, ela precisa dessas informações, porque de posse dessas informações, vocês vão ver que a gente vai elaborar relatórios e através desses relatórios poderemos tomar decisões para que o seu negócio venha crescer, se desenvolver e também reproduzir. Tá dando para entender? A gente só consegue controlar aquilo que a gente consegue medir. Então a gente precisa das informações, do registro das informações, para começar o quê? A gerenciar, a controlar, a tomar decisões com base naquilo que a gente está vendo que está acontecendo, né? Para a gente tomar uma decisão, a gente precisa saber o que está acontecendo. Para nós tomarmos decisões dentro do nosso negócio, precisamos saber o que está acontecendo, né, do ponto de vista financeiro também. Então, você vai precisar registrar e gerenciar essas informações. Qual o objetivo? Para manter os resultados, né? Mas ninguém deseja manter os resultados. Na verdade, a gente sempre está objetivando o quê? O crescimento, né? Para corrigir também os problemas, porque com o registro dessas informações você vai conseguir ver o que está acontecendo. Que, por exemplo, você fez um orçamento. Você fez um orçamento e naquele orçamento ali você colocou que você ia vender, por exemplo, ao mês, $5.000 por mês. E, de repente, quando você vai lá e começa a ver o registro das informações, você vê que aquelas suas vendas elas não estão acontecendo da forma como foi prevista. Por quê? Como existe o registro, né, de tudo aquilo que vende, como tudo aquilo que vende é registrado e você vai lá depois, né, você vai elaborar um relatório com aquilo que foi vendido, você vai observar que aquilo que foi a previsão, ela não está, aquilo que está acontecendo na prática, né? Aquilo que foi orçado não está sendo igual àquilo que você está vendo acontecendo dentro do teu negócio. Então existe, né, uma diferença entre aquilo que foi previsto e a realidade do cenário que você está vendo no seu negócio. Então, a partir disso, né, uma informação ela consegue, né,
te ajudar a entender. Então, você vai começar a pensar o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para que aquilo que foi previsto, né, esteja de acordo com aquilo que está acontecendo agora no meu negócio. Então, através do registro das informações, você consegue tomar decisões, consegue fazer correção de rota, corrigir problemas financeiros para obter melhores resultados. Então, você vai conseguir descobrir o que está acontecendo dentro da sua empresa, e você também vai descobrir, né, o que vai acontecer, prever cenários de acordo com aqueles números, de acordo com aqueles relatórios, prever cenários, e você vai ter a oportunidade de tomar o quê? Tomar decisões corretas. Então, o primeiro passo, quando a gente fala sobre gestão financeira, é o quê? Registro. Registrar tudo. Tudo precisa ser registrado. E tem que ser registrado de uma forma organizada, de uma forma eficiente. Então, você tem que ter todos os controles, né? Registrar todos os gastos, todos os custos. Daqui a pouco a gente vai explicar a diferença entre cada um deles. Registrar todos os custos, todas as despesas. Você vai ter que registrar aquilo, né? E colocar também, né? Você vai ter que estabelecer, foi gasto com o quê? Né? Você vai ter que colocar ali dentro, né, aquele gasto, né? Ele precisa, na verdade, você vai precisar dizer, né, exatamente como o dinheiro foi gasto, como o dinheiro saiu, né, como o dinheiro entrou, né? Você vai precisar detalhar tudo, né? E existe uma coisa, um documento que se chama plano de contas. Aí esse plano de contas é um plano bem detalhado, com todos, né, com todas as descrições de tudo que entra, de tudo que sai. Você vai colocando ali passo a passo com todas as descrições. Então é bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o plano de contas. A gente não vai falar nesse workshop, não. Isso aí vai ser tratado outro dia, né, à parte. Mas assim, é importante, vocês estão conseguindo compreender que é necessário que haja um registro eficiente. Registro do quê? Registro, né, de tudo o que entra e de tudo o que sai. Todas as receitas, tudo precisa ser registrado. Todos os gastos, tudo precisa ser registrado. Tudo precisa ser registrado com detalhes, com descrição, para que você consiga depois, né, elaborar os relatórios. Por quê? Porque na hora que você for elaborar os relatórios, né, os relatórios do fluxo de caixa, na hora que você for elaborar a DRE, na hora que você for elaborar o balanço patrimonial, você vai precisar saber como, né, aquele gasto, como ele ocorreu. Você vai precisar alocar aquilo ali, né, aquele gasto dentro de uma conta, que a gente chama de conta. Você vai precisar alocar dentro de uma conta. E para você conseguir alocar dentro de uma conta, você precisa saber como aconteceu o gasto. Então, é importante a gente entender, né, que muitas vezes as pessoas elas começam a controlar, né, aquilo que acontece dentro das finanças do seu negócio apenas através do fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é aquele instrumento, né, aquele instrumento básico, você documentar mesmo todas as entradas e todas as saídas. Então, o fluxo de caixa, ele vai começar... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente, mas só para você entender, né? Muitas vezes as pessoas elas querem controlar o negócio só através do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai te ajudar a prever, né, aquilo que está acontecendo de uma forma mais... dentro de um tempo mais curto, né? Dentro de um tempo mais curto, a gente consegue também fazer o planejamento através da previsão do fluxo de caixa livre, a gente consegue também planejar as contas da empresa, mas o fluxo de caixa, basicamente, ele vai estar tratando em relação à questão do capital de giro. Capital de giro, ele vai te ajudar, né, a observar, a calcular o capital de giro que é necessário para a sua empresa. Capital de giro é o quê? Aquele capital que você precisa no dia a dia para fazer o que? A manutenção do seu negócio. Entende? No dia a dia, a gente precisa, por exemplo, pagar funcionário, precisa comprar produto, ou algumas vezes pagar algum serviço, a gente precisa aqueles gastos, né, para manter o negócio funcionando. Então, o capital de giro ele vai estar relacionado com isso, né? Então, o que acontece quando você vai elaborar o fluxo de caixa, que são as entradas e as saídas numa base diária, todos os dias eu vou lá, vendi, né? Por exemplo, eu trabalho com uma empresa de acessórios, né? Uma empresa de acessórios de gadgets, né? Produtos de eletrônicos. Então, eu vendi
né, um fone de ouvido, eu vou lá registrar o fone de ouvido que você vendeu, você vai colocar lá o preço, o valor que você vendeu o fone de ouvido. Aí depois você vai para a entrega foi gasto, aí você vai colocar o valor que foi gasto para entrega. Então, o fluxo de caixa, ele vai fazer o quê? Tudo aquilo que entra de dinheiro no caixa e tudo aquilo que sai de dinheiro do caixa. Então, o fluxo é por quê? Entrada e saída. Você vai monitorar tudo que acontece no seu caixa. E quando, né, aquilo ali, uma coisa que é muito importante, uma coisa simples, mas é muito importante, o dinheiro, né, ele só é computado na hora que ele verdadeiramente ele cai na conta, né? Cai na conta ou está na sua mão. Ou um que a gente chama de regime de caixa. O regime de caixa é o dinheiro, né? A gente só vai fazer o registro quando o dinheiro, quando ele entra e quando ele sai, o dinheiro. Por isso que é fluxo de caixa, são as movimentações que acontecem no seu caixa. Mas essas movimentações, elas não são suficientes, né? Você fazer o registro dessas entradas e saídas do seu caixa, a entrada e saída do dinheiro. E o fluxo de caixa vai falar sobre o quê? Tanto sobre dinheiro físico, como também banco, né? Operações banco. Então, não é suficiente para você avaliar, né, se o seu negócio ele está sendo lucrativo ou não. Você vai precisar de outros relatórios para verdadeiramente, né, saber se você está caminhando para a direção que foi planejada. Porque antes de você iniciar o seu negócio, era importante que fizesse o quê? Uma viabilidade financeira para você verificar se a sua ideia é lucrativa ou não. Então, você precisa fazer um projeto, né, um plano de viabilidade econômico-financeira, para ver se a sua ideia é lucrativa ou não. Você vai ter que, né, você vai ter que calcular muitas coisas, fazer mesmo um plano. Também não é o escopo do workshop de hoje. E depois que você faz esse plano de viabilidade econômico-financeira, você já vai ter um material, algo para você fazer o que? Uma comparação. E você vai começar a comparar a atividade diária da sua empresa com aquilo, né, que estava previsto, com aquilo que foi estabelecido, calculado ali no teu plano inicial, no início, né, quando o teu negócio está começando. Depois que o seu negócio ele starta, depois que o seu negócio começa, o que vai acontecer? Esse fluxo de caixa, essas entradas e saídas, elas vão ter um histórico. Você vai, por exemplo, saber todo dia 5 do mês, todo dia 5 do mês é o dia que eu pago os funcionários. Todo dia 10 é o dia de pagar a conta de água ou a conta de energia. A renda, ela vence, né, por exemplo, dia 20. Então você vai saber, né, depois, quando o negócio começa a operar, você vai compreender, você vai ter o quê? Você vai começar a gerar um histórico do fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa ele não é suficiente para determinar, para te dizer se o seu negócio é lucrativo ou não. Você vai precisar de outros relatórios. E muitas vezes o que acontece com os empresários que estão iniciando, né? Eles vão olhar ali para o caixa, e eles vão olhar o caixa e vão medir se o negócio está sendo lucrativo ou não, através daquilo, né, que eles obtêm, através, está acontecendo sobra no caixa? Ok, então estou ganhando dinheiro. Não está acontecendo? Ou então estou faltando dinheiro. É possível, né, que o seu caixa, num determinado momento, ele esteja, né, esteja com um déficit, mas você esteja operando em lucro. E é possível também, muitas vezes, que o seu caixa ele esteja, né, com sobra, mas você não está operando com lucratividade. É necessário conhecer outros relatórios, outras avaliações para você tomar, né, decisões financeiras. Então, o crescimento sustentável, né, de uma empresa só vai ser possível quando você vai conhecer esses indicadores financeiros, quando você conhece, sabe como utilizar esses relatórios, que aí você realmente vai ter um panorama de como a sua empresa está crescendo. Então, você não ter uma gestão financeira vai prejudicar o seu planejamento, vai prejudicar a sustentabilidade, ou seja, o seu negócio de se manter, né? Porque o grande problema não é você abrir um negócio.
O problema é que o seu negócio ele permaneça aberto depois de 20, 30, 40, 50 anos e também seja lucrativo, né? E quando todo empresário, quando abre um negócio, ele não deseja abrir um negócio para falir depois de um ano. Então, a gente está aqui nesse workshop para abrir mesmo o seu entendimento, para que você venha compreender a importância de você conhecer, né, sobre ferramentas, né, sobre gestão financeira. Como é importante, você que é empresário, você precisa conhecer sobre essa matéria, porque isso vai determinar a diferença entre construir um negócio, né, que você esse negócio vai durar, você vai passar de geração em geração, como a gente tem visto algumas empresas, né, que passam de geração em geração. Esse negócio vai conseguir se manter de pé, mesmo em momentos de crise, o que vai determinar o seu nível de conhecimento sobre aquilo que é o coração de um negócio, que são as finanças. Porque ideias, como a gente tem falado aqui, ideias maravilhosas, sensacionais, produtos inovadores, a cada hora, né, a gente vê coisas novas surgindo no mercado. Então, quais são as ferramentas, né, que você precisa conhecer para que a sua empresa, né, ela seja bem sucedida? Número 1, você precisa entender sobre o fluxo de caixa, esse instrumento. Você precisa também entender sobre DRE, que é demonstração de resultado de exercício. E você precisa entender também sobre balanço patrimonial. Eu digo que as duas primeiras são ainda mais relevantes, né? Balanço patrimonial é o creme de la creme, né? Quando a gente chega, mas a fluxo de caixa e DRE, você que é empresário, você precisa conhecer e ter a capacidade de analisar, ter a capacidade de conseguir entender aquela informação que muitas vezes vai ser obtida através de um contador, ou vai ser obtida, né, através, né, de um consultor, ou você mesmo também pode realizar, né, pode fazer mesmo a DRE, o fluxo de caixa. Gente, o que é necessário são apenas matemática básica, aritmética, na verdade, para um pouco, né, de conhecimento, assim, um conhecimento básico para conseguir elaborar esses relatórios e conseguir interpretar. Porque é importante também não só elaborar, mas você conseguir interpretar para poder tomar as decisões que você precisa para promover o avanço, né, do seu negócio, para prever também com antecipação alguns problemas também. Então, né, na gestão financeira, nós começamos a falar aqui sobre o fluxo de caixa. A gente vai começar a falar agora sobre o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, quais são as vantagens, né? O que ele te proporciona? Primeiro, ele vai te ajudar a analisar a necessidade de capital de giro. E também ele vai te ajudar em relação a fazer um controle do estoque. Então, como nós falamos aqui, né, o capital de giro é aquele capital necessário para você manter a sua empresa em operação. Quando a gente vai abrir uma empresa, né, a gente tem um investimento, né, inicial que a gente vai fazer ali, dependendo do tipo de negócio que você vai fazer. Você vai precisar alugar um espaço, vai precisar ter o dinheiro, né, comprar algum tipo de equipamento, né, vai comprar alguma máquina, comprar, por exemplo, um celular, alguma coisa você vai precisar comprar. Então, assim, você tem aquele investimento, né? Um investimento que a gente chama de fixo, né? E também a gente vai ter o quê? Além disso, além de comprar aquilo que é necessário, né? Os bens necessários para você viabilizar o seu negócio, a questão da alocação do espaço, os equipamentos necessários, também o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter um capital mínimo para gerir, né, esse negócio, enquanto você não tem aquela clientela estabelecida, né? Imagina só, você arrendou um lugar, mas você ainda não tem o plafond dos clientes. Então, você vai precisar ter um mínimo de capital para sustentar, né? Sustentar financeiramente, né? Muitas vezes, até uma vez já conversou com algumas pessoas, não, a gente quer montar e abrir e fazer. Mas, tá, você tem quanto de reserva financeira que você tem para bancar todas as contas desse espaço que você vai alocar, né? No caso de os clientes que você, no caso da receita que você está esperando, ela não ser exatamente aquilo que você planejou.
Porque é isso. Então, nós que somos empresários, a gente precisa entender, né? A gente tem que ter um capital para manter. Então, quando a gente começa um negócio, vai ter que ter aquele capital inicial ali para o quê? Para fazer o giro, né? Para comprar estoque, para comprar mercadoria, para pagar as contas. Então, esse é o capital necessário para manter o negócio funcionando. Até que você comece a receber o dinheiro dos clientes. Então, e depois que você já tem os clientes todos, aí então você vai ter que ter o capital de giro para o quê? Para manutenção da folha de pagamento, pagamento das despesas, contas. Então, tudo isso, tudo aquilo que é necessário para manter o negócio em operação. Então, é o dinheiro necessário para manter o negócio em operação. E muitas vezes, a gente, com muitos casos que a gente já viu, né, já acompanhamos aqui, né, o empresário ele perde totalmente a noção, né, da gestão financeira da empresa dele, a um ponto tal que ele vende, né? E essa questão de vender a prazo, vender fiado, vender no quilape, tem que ter muito cuidado em relação, tem que ter todo um planejamento, né, da parte de contas a receber em relação a isso. Porque muitas vezes a pessoa vai vendendo, a mercadoria vai saindo, as pessoas não vão pagando e chega a um ponto, eu já conheci empresários que já passaram por isso, que o empresário, a mercadoria foi, ele não tem dinheiro nem para repor o estoque. Para você ver a que ponto. Aí ele precisa muitas vezes ir lá, que é o que acontece na realidade dos empresários, os empresários quando estão começando um negócio que não entendem de finanças. Então aí chega uma hora que você não tem dinheiro, né? A pessoa não tem dinheiro para repor o estoque e ela vai lá pedir dinheiro emprestado para alguém, ou para o banco, ou vai pegar o dinheiro do salário do trabalho dela e ela vai lá e vai usar aquele dinheiro ali no negócio como capital de giro. Só que o problema é que o quê? Quando a gente entra nesse lugar de descontrole, dificilmente a gente consegue, né, voltar, né, a um lugar de finanças sustentável, finanças empresariais sustentável novamente. Então é importante que a gente venha exercer o controle, é muito importante que a gente esteja ali a par de tudo que está acontecendo e que a gente fique, né, que a gente esteja ali mesmo supervisionando, gerenciando, controlando, registrando para não deixar as coisas chegarem a esse ponto. Então, tudo, né? Tudo no controle do caixa, tudo o que sai e tudo o que entra precisa passar pelo caixa, você vai precisar fazer o quê? Organizar. Então, né, como é que a gente mede que uma gestão financeira está sendo, né, bem sucedida? Quando a gente precisa, quando a necessidade de capital de giro diminui. Né? Quando as contas, né, elas estão funcionando da forma apropriada, quando a gestão financeira está funcionando da forma apropriada, você não vai precisar de tanto capital de giro, porque o próprio negócio ele começa a se autossustentar. Então, você vai ser a necessidade de captar recursos, né, para fazer aportes ali dentro do negócio, ela vai se tornando cada vez menor. Então, quando a gente percebe que a necessidade de capital de giro, né, ela é menor, vai se tornando menor, né, então você está conseguindo colocar menos dinheiro para fazer o negócio girar, então você percebe que o quê? Que a sua gestão financeira ela está sendo bem sucedida. Então, o fluxo de caixa, né, isso só é possível quando o quê? Quando o fluxo de caixa ele é positivo e há um planejamento cuidadoso do estoque. Então, é necessário que haja um planejamento do estoque, o controle do estoque, para que você venha, né, conseguir fazer essa integração, fluxo de caixa, controle de estoque, para que tudo venha andar de uma forma que você não venha precisar de muito capital de giro, né? Então, e uma coisa que é importante, né? Por que a gente está falando sobre o controle de estoque? Muitas vezes, né, os empresários caem também num erro, né, de fazer um estoque muito grande. E hoje em dia, cada vez mais as empresas têm trabalhado com estoque just in time. É quase como se o cliente pede e a empresa vai lá no momento
momento que o cliente pede, que a empresa vai lá buscar no estoque, né, de algum parceiro, né, de negócio, aquele produto que o cliente pediu. Por quê? Porque as empresas hoje em dia estão procurando, né, minimizar cada vez mais os gastos com estoque. Estoque grande, você vai ter necessidade de ter um lugar para poder alocar aquele estoque. Um estoque grande significa o quê? Dinheiro parado. Um estoque grande muitas vezes significa o quê? É dinheiro parado, que não vai ter tanta disponibilidade, né, para se transformar em caixa rapidamente, e esse estoque está ali, o dinheiro está comprometido naquele investimento ali, que muitas vezes você precisa de um dinheiro rápido, uma disponibilidade rápida, mas o dinheiro está ali e muitas vezes não sai na velocidade que você precisa. E o risco também, né, de mercadoria encalhada. Então, assim, cada vez mais. Então, tá vendo que as coisas são todas, né, interligadas? A necessidade de capital de giro, né? Controle de estoque, eu não posso ter um estoque muito grande, se eu tenho um estoque muito grande, ou seja, muito dinheiro está ficando ali parado ali naquele estoque. Ao mesmo tempo também, eu não posso precisar de muito capital de giro, porque significa o quê? Que o controle das minhas contas não está eficiente. Tudo isso aí através do controle do fluxo de caixa. Então, você vai monitorar as entradas e as saídas. Então, como é que você vai fazer isso? Então, o que você vai fazer? O controle do fluxo de caixa, ele acontece numa base diária, todos os dias. Então, todos os dias você vai precisar verificar, conferir as vendas do dia, verificar se a entrada de dinheiro corresponde às vendas realizadas. E você vai ter que checar o saldo final. Ou seja, você vai ter que olhar o caixa, comparar o caixa com as notas e verificar se aquilo que está no caixa corresponde com aquilo que está nas notas. E você vai ter que olhar o saldo final. Qual foi o saldo final do dia? Tudo aquilo que entrou, né? Você vai olhar também tudo aquilo que saiu, todos os gastos. Você vai ter que fazer o quê? Olhar todas as anotações, todos os registros, todas as notas e comparar depois, no final, né, com aquilo que está no caixa. Então, tem que fazer esse confronto. O caixa, o dinheiro, né, o dinheiro ou o dinheiro e aquilo que está no banco, diariamente comparar com aquilo que foi vendido. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Por exemplo, nessa empresa de acessórios de informática, foi vendido um fone e esse fone custa $2. Aí, então, se foi vendido um fone que custa $2, entrou $2 no caixa. Supondo que foi vendido 10 fones. Então, se foram vendidos 10 fones, 10 vezes 2 dá 20. Então, quer dizer, no final do dia, você tem que ter 10 notas, né, de $2 dos fones. E quando você olhar aquelas 10 notas, você vai ter que depois olhar no caixa. No caixa tem que ter quanto? $20. O confronto entre aquilo que o dinheiro que está ali no caixa, né, ou no caixa dinheiro, ou também, aí você vai comparar também. Metade foi pago, $10 foi pago em dinheiro, os outros $10 foram pagos por transferência bancária. Então, você vai ter que pegar ali todos, né, os extratos ali todas as notinhas ali, né, todos os recibos do banco. Você vai ter que pegar todos os recibos do banco e olhar lá, tem 10 recibos de $2, ok, 10 vezes 2, né, desculpa, tem 5 recibos de $2. 5 vezes 2 dá 10. Então, metade eu recebi em eletrônico e a outra metade, os outros $10, eu recebi em dinheiro, totalizando os $20. Mas você tem que fazer um confronto do que está no caixa com todas as notas, e isso de uma base diária. Conferir diariamente. Dá trabalho? Dá, mas é necessário. Para que você venha fazer um registro eficiente, esse registro precisa ser diário. Não acho que depois você vai se lembrar, não acho, tudo precisa ser anotado e feito. É um exercício, na verdade, né? Autodisciplina diariamente. E depois você vai ter que fazer o que também? Conferir o saldo. O saldo, o que é? O saldo é o saldo final mesmo, né? Fazer o quê? Você vai ter que somar o saldo inicial. Por exemplo, no meu caixa tinha $10, o inicial. Aí você vai somar com as entradas. Entraram $20. Aí, supondo, né, somou o saldo inicial, que era 10, com as entradas da venda dos fones, 20. Então, deu
30. Aí o que você vai fazer? Por acaso, eu tive que pagar para entregar os fones. Paguei para entregar $5, por exemplo. Aí eu vou ter que fazer o quê? Subtrair, porque foi um gasto. Aí eu vou pegar os 30 e vou tirar 5, vai sobrar quanto? 25. Nas minhas contas deu o quê? Tem que ter $25 no meu caixa. Quando eu for lá para abrir o caixa, eu tenho que encontrar $25 em dinheiro. Estão conseguindo compreender? É assim que a gente vai fazendo o fluxo de caixa. Então, você vai ter mesmo, né, uma folha de papel ou uma planilha eletrônica, todos os dias fazer todos os registros e também conferir com aquilo que está no caixa físico, o lugar onde fica o dinheiro. Conferir com aquilo que está no banco e também com aquilo que está no caixa dinheiro. É assim que nós fazemos controle de caixa. Então, fazer o controle de caixa é essencial, seja em papel, seja de forma eletrônica, em planilha, mas você precisa organizar as informações nas categorias corretas e, a partir delas, fazer as demais análises de gestão financeira. E, além de você colocar o que entra e o que sai, você vai ter que colocar venda do fone, aí receita, você vai ter que colocar despesa com entrega, você vai ter que colocar não só o valor que você gastou, mas você tem que falar o quê? Colocar na categoria correta, vai ter que categorizar. Então, sem registrar todas essas ocorrências no caixa, dificilmente você vai conseguir resgatar as informações necessárias para fazer análise e conferência. Por quê? Porque todas essas informações que você está registrando aqui, elas serão, na verdade, elas serão as informações que vão entrar dentro dos outros relatórios, que são relatórios gerenciais, para você fazer o quê? O acompanhamento e análise do seu negócio. Então, você precisa, né, saber, né, se o pagamento que você fez foi para um fornecedor ou se foi para um funcionário, se foi uma despesa fixa. Tudo tem que ser colocado nos lugares corretos para você conseguir saber qual foi a fonte do dinheiro. Você tem que saber qual foi a fonte daquilo que entrou e também o destino dos recursos financeiros. A gente está explicando aqui de uma forma teórica porque esse é um workshop. Nós estaremos ministrando um curso, né, aqui o curso da HX, de como gerenciar, né, as finanças da sua empresa. Aí sim, esse curso, como a gente vai ter mais tempo, vai ser um curso 100% prático, a gente vai colocar ali as planilhas, nós vamos fazer os cálculos juntos, você vai fazer junto com a gente, vai ser uma coisa bem interativa e bem prática. Aqui nesse tempo que a gente tem aqui, não tem como a gente trazer, né, então, não tem como a gente trazer as planilhas e trabalhar juntos, né? Porque também estamos aqui, né, num tempo, né, num workshop que tem um tempo relativamente curto. Então, a gente está passando o máximo, né, de informação, você vai anotando ali, vai absorvendo aquilo que você não conseguir pegar hoje, vê outro dia e anota, né? Aquilo que você tiver dúvida, manda para a gente dúvidas, né, em relação a algum ponto que você não entendeu. Mas nós estaremos aqui ministrando. Até deixa eu olhar aqui o dia, né? Já tinha visto, já que é no final desse mês de agosto, vai ser no último final de semana de agosto, vou já passar aqui a data para vocês, do nosso curso de como gerenciar suas finanças empresariais. Vai ser um tempo, esse curso vai ser 100% prático. A gente vai estar com as planilhas, vai fazendo os cálculos, tudo é bem simples, gente, é bem simples mesmo. Muitas vezes, né, as pessoas tentam mistificar, mas é matemática, aritmética mesmo, matemática simples, a gente vai estar trabalhando junto aqui, planilha, né? Quem tem facilidade, vai ser mesmo planilha de papel, para quem gosta de eletrônica, trabalha com a sua eletrônica, né? Com calculadora, planilha de papel, a gente consegue fazer muito bem, com muitos exemplos, para vocês verem, né, onde estão errando. Mas no final aqui da live eu passo a data aqui, que vai ser o nosso curso, vai ser no último final de semana de agosto e no primeiro final de semana de outubro. Então, a gente estaremos, né? E esse curso vai ser presencial. Vai ser presencial aqui, né? Vai ser um tempo maravilhoso que nós vamos passar junto para tirar muita dúvida. O curso vai durar mesmo vai ser ao longo da tarde toda, né? Vai começar às 13, vai ser de 13 até às 17 horas, porque como é um curso bastante exemplo, a gente vai estar revisando alguns conceitos, né, práticos também, explicando também, mas vai ser um curso mais hands-on, mão mesmo na massa, para poder fazer os cálculos mesmo, para você poder aprender a como fazer isso. Né? Que esse foi a HX, né? Estávamos conversando aqui,
e percebemos que a necessidade do povo mesmo é essa necessidade de colocar a mão na massa. Então, a gente está falando aqui do fluxo de caixa, deixa eu voltar aqui. Então, você precisa saber da origem e do destino de cada recurso financeiro. Então, essa ferramenta do fluxo de caixa, né, essa ferramenta da gestão empresarial, ela vai reunir todos os pagamentos, né, de compromissos já assumidos, todos os valores a receber, porque é importante que o fluxo de caixa, basicamente, né, ele tem a função também de você fazer o quê? A previsão. Vou explicar um pouquinho como é que funciona, de como o seu caixa vai se comportar. Lembra que a gente falou há um tempinho atrás sobre histórico? Conforme cada. É essa mesma coisa que tem na nossa casa, né? Imagina só, na nossa casa, a gente já sabe, esse mês, eu sei que dia 5 vence a conta, né, para pagar a luz, depois tem a conta para pagar a água, a gente sabe também da renda, a despesa, a renda, o aluguel, ou se não, a prestação da casa própria. A gente já sabe as datas de tudo. E chega depois de um tempo, a gente já sabe o colégio a escola das crianças, né, a alimentação, e a gente já tem assim uma estimativa de quanto a gente gasta por mês, entende? Na nossa vida pessoal, nas nossas finanças pessoais. E a mesma coisa também acontece dentro das finanças empresariais com a nossa empresa. Depois, conforme o negócio vai avançando, você já sabe, né, quais são as despesas que você tem, os custos que você tem. Você já vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre despesas e custos, né? Mas são gastos, né? Basicamente são gastos. Então, você já sabe quais são os gastos que você tem, você já sabe mais ou menos também, dependendo do período do ano, dependendo daquilo que você, por exemplo, uma empresa que trabalha, vou colocar um negócio assim, bem, por exemplo, uma empresa que trabalha, né, vendendo decoração natalina. Ela sabe que quando chegar em outubro, vai comer outubro, né? Outubro, novembro, né? Ela sabe que quando chegar em novembro, vai começar o quê? A aquecer as vendas. Então, ela já sabe. E muitas vezes é isso que a gente vê acontecendo. Agora, um exemplo prático para você entender bem. É isso que a gente vê acontecendo, né? Quando chega no final de ano, o que os shoppings fazem? Muitas vezes os shoppings contratam mão de obra extra. Por quê? Porque eles sabem que chegou o período das festas, né? Que as pessoas elas vão comprar mais, a receita vai aumentar, eles vão também precisar de mais mão de obra, então os gastos também vão aumentar, mas tudo isso já está previsto. Por quê? Porque ano a ano eles já têm um registro histórico, eles já têm um histórico de como as vendas se comportam naquela época do ano. Então, através desse histórico, dessa análise desse histórico, já tem como fazer o quê? Uma previsão e tomar algumas ações para aquele cenário que está acontecendo. Por exemplo, né? No caso, né? Até o caso também nosso aqui, né? Que nós também temos uma empresa, né? E essa empresa ela trabalha vendendo material escolar. E a gente já sabe que existem algumas mercadorias, né? Tem uma chama de sazonalidade. Sazonalidade, ou seja, durante determinadas épocas do ano vai ter muita saída e outras épocas não. Então, a gente já sabe, naquele período ali, a gente já sabe que as encomendas, os pedidos, a gente já sabe que a questão do esforço, né, em relação à questão de mão de obra, tudo aquilo ali a gente já sabe por quê? Por causa do histórico. Então, através do fluxo de caixa, através daquilo que entra, daquilo que sai, né, através das despesas, né, a gente consegue o quê? Já prever cenários. Então, o fluxo de caixa não é apenas para você analisar aquilo que está acontecendo agora no seu negócio. Conforme o tempo vai passando, você vai criando o quê? Uma série histórica. E essa série histórica vai te prever, vai te ajudar a prever o mercado, prever algumas coisas que você vai precisar fazer, prever algumas tomadas de decisão, e você vai ter condições de prever isso, baseado tudo isso, baseado nos números. Matemática é maravilhosa, né? Eu amo matemática. Gente, matemática e eu somos parceiras. Eu gosto bastante mesmo. Minha amiga, minha chapa. Então, por quê? Porque os números contam uma história. O que acontece que é importante você aprender, né, a entender a história que o número está te contando. No momento que você entende a história que o número está te contando, você vai conseguir, né,
aumentar, você vai conseguir promover o crescimento da sua empresa e os seus negócios vão começar a alavancar, porque você começou a compreender a história que os números estão te contando. Então, o fluxo de caixa não é só apenas para registrar, né? Você vai registrar, mas ele também vai te ajudar a tomar decisões em relação a capital de giro. Essa época agora é época de Natal, né? Por exemplo, né? Uma empresa que trabalha com decoração natalina. Essa época agora é de Natal. Então, a gente vai precisar de mais mão de obra, vamos ter que contratar. A gente já sabe, né? Uma coisa que tem acontecido aqui um problema que tem acontecido aqui no meu bairro, né? Aqui no lugar onde eu moro. Tem uma padaria que eu amo. Um problema para você ver a vida quando eu chego lá, você chega com a mente de empresário, você começa a dar sugestão para todo mundo. Aí eu estou enfrentando o problema do pão aqui no lugar onde eu moro. Por quê? Porque nós estamos no período das férias e nós estamos também, apesar de tudo, né, aqui em Angola é inverno, então quer dizer, período das férias, cada família tem 4, 5 filhos, estamos em férias escolares, as crianças estão acordando tarde, né? Alguns pais também estão de férias também. Então o que acontece? A gente chega para comprar pão na padaria, nunca tem pão, o pão sempre acabou. Eu até falei com eles, vocês já estão vendo? Vocês já estão vendo que a demanda de vocês aumentou. As crianças estão em casa. Estamos no inverno, as pessoas têm mais fome. Ou vocês têm que aumentar a capacidade de produção de pão, ou vocês precisam, né, aumentar a quantidade de fornadas, né? Por quê? Para atender essa demanda. Mas isso é uma coisa que, se ele tivesse acompanhando o fluxo de caixa dele, né, o historial, ele já saberia. Essa época do ano a gente vende mais, então eu tenho que começar a me preparar, comprando um forno novo, eu tenho que me preparar, já contratando pessoas para quê? Para que eu sei que se eu aumentar minha capacidade produtiva, eu vou conseguir vender mais e faturar mais din-din, que é o objetivo do negócio. Faturar o din-din. Então, vocês estão entendendo? Então, assim, são coisas. Um fluxo de caixa pode te contar uma história e te ajudar a fazer uma previsão. Então, é importante. Por isso, quando a gente fala assim com os jovens, né? Jovens, empresários, mas, gente, finanças é um negócio que o povo está querendo estudar marketing, querendo estudar um monte de coisa, marketing digital. Amém, é muito maravilhoso estudar marketing digital. Mas se você não conhecer sobre finanças e não entender como tomar decisões, fica complexo para você criar uma coisa grande. Porque a gente está aqui, se você está aqui vendo esse workshop, é porque você quer que a sua empresa seja grande. Então, se você quer que a sua empresa seja grande, você vai precisar se qualificar, vai precisar aprender mais, vai precisar tomar decisão, vai precisar entender os números, porque a vida de empresário é assim. A gente toma decisão baseada nos números. Cada decisão que eu e a minha sócia tomamos, a gente senta, conversa, hashtag fica a dica. Sentamos, conversamos, analisamos os números, depois daqueles a gente vai tomar decisão. Não tem como tomar decisão sem prever cenários, sem fazer predição, sem olhar a caixa, sem olhar DRE, sem fazer cálculo. Não tem, você vai precisar entrar nesse lugar. Se você deseja criar algo grande, né? Essa é a diferença entre aqueles que prosperam de verdade e aqueles que ficam limitados. O curso, né, que a gente está oferecendo aqui, o curso vai ser apenas 20 mil kwanzas. Gente, 20 mil kwanzas é 20 dólares. O que são 20 dólares diante daquilo que você vai ganhar, diante daquilo que o seu negócio vai alavancar, diante da experiência, do know-how de pessoas que já passaram por alguns lugares e você não quer passar, né? Porque a experiência... O que não é nada, mas muitas vezes a pessoa não quer investir e continua insistindo em coisas que não estão funcionando. Vale a pena sentar para aprender. Sentar para aprender é o diferencial. Quando eu sentei para aprender, a minha vida ela mudou. Então, a partir de dados passados, do histórico, do presente, você consegue fazer uma previsão do teu fluxo de caixa, daquilo que vai acontecer na empresa. Então, como nós falamos aqui, nós estamos falando aqui sobre aspectos para te iluminar, para você ter uma ideia. Se você sentar e assistir essa live várias vezes, eu tenho certeza que muitas coisas você mesmo vai conseguir fazer, né? Mas o interessante é participar do treinamento, é participar de um curso, ver de forma prática, né, os cálculos acontecendo, e nós vamos fazer presencialmente isso no último sábado de agosto e o primeiro sábado de setembro. Estaremos, né, ministrando esse curso, curso sobre como gerenciar suas finanças empresariais. Vai ser um curso presencial, 20 mil kwanzas apenas, com material didático. Um curso que vai ser, não vou dizer 100% prático, mas vai ser 80% prático. Vai ser um tempo maravilhoso de muito crescimento na sua vida. Eu tenho plena convicção. Então, a gente vai voltar, né? Então, você vai ter que analisar o histórico, projetar os dados para o futuro, ser capaz de estimar qual será o meu saldo do mês seguinte,
Qual é a estimativa, né, das minhas entradas e saídas do caixa? Qual a previsão anual do meu fluxo de caixa? Então, se você, por exemplo, gasta em média, né, 10 mil kwanzas com luz, e essa conta tem que ser paga, né, todo dia 25, né, se você sabe que os impostos eles vencem todo dia 10, que o salário dos colaboradores ele deve ser pago no quinto dia útil e o pagamento dos fornecedores no dia 15, você já tem como fazer uma previsão, entende, do seu fluxo de caixa. E tem também o quê? Quando você faz a previsão, você vai conhecer a necessidade do seu capital de giro. Quanto de capital de giro eu vou precisar colocar no meu negócio para atender esses gastos, né? Considerando que as receitas elas estão caminhando dessa forma. Considerando, e se acontecer uma pequena queda nas receitas, né? O quanto que eu vou precisar de capital de giro? Então tem que começar também a prever cenários. Então, o que é o capital de giro? Vai ser o capital, né, composto pelas contas que fazem o quê? O giro da empresa. Aquelas contas que fazem parte do dia a dia, que sustentam a operação da empresa. Contas como fornecedores, clientes a receber. Clientes a receber o quê? Aquela venda, né, que a gente faz no Quilap, né? Gente, hashtag fica a dica. Quilap, né, fiado, só se faz para cliente que já tem um histórico forte de pagamentos, né? Porque quando a gente está começando o nosso negócio, a gente tem muito amigo, muita amiga, muito conhecido, muita conhecida, e o povo leva mercadoria e depois a gente tem que ficar ali suando, correndo atrás da pessoa para pagar. Isso muitas vezes quando a pessoa não paga. Então, assim, a gente vai aprender daqui a pouco no outro relatório que tem a DRE, né? A DRE, o que ela faz? Ela vai computar no momento que a mercadoria sai do teu estoque, é considerado venda. Isso que é uma coisa forte. Eu vou falar aqui para você entender porque existem dois regimes. Existe o regime de caixa e existe o regime de competência. O regime de caixa é aquele. O fluxo de caixa trabalha com o quê? O dinheiro. O dinheiro entrou. O dinheiro só vale, só é venda se entrou o dinheiro. Se não entrou o dinheiro, não é considerado venda. Por quê? A gente está trabalhando o quê? O caixa, movimentações no caixa. No regime de competência, não. No regime de competência, a gente a contabilidade tem um fato gerador. O fato gerador é a mercadoria saiu da empresa, já é considerado como venda, independente de ter sido paga ou não. E é aí que muitas empresas começam a amargar. Por quê? A mercadoria sai, mas o dinheiro não entra. Aí o que acontece? Se você não tiver um controle forte de contas a receber, a mercadoria está saindo, e está saindo, e está saindo, e o dinheiro não está entrando. E dependendo do nível, né, de desorganização, chega um ponto que a mercadoria toda foi do estoque e o dinheiro não entrou e não tem dinheiro nem para comprar mercadoria. Né? Quem sabe, né, do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. É verdade, Eduína. E o pior é que a pessoa que não paga fica chateada se tocar no assunto do Quilap. Gente, fica ligado. Fica ligado nessa questão Quilap, fiado. Realmente são coisas. A minha mãe faliu uma vez um negócio, e um dia eu vou trazer ela aqui para contar lições aprendidas, né? Na HX, Dona Inês é um poço de sabedoria. Minha mãe tinha um negócio, ela faliu o negócio por causa do Quilap. Vou pagar depois. E como ela não tinha experiência em relação à questão de administração de empresa e tudo mais, e na época a gente não era cristão ainda, então o negócio era um negócio que era um bar. Ela tinha um bar lá em Copacabana, num lugar muito nobre, em frente a um hotel, em Copacabana, perto da praia. A minha mãe faliu o negócio porque as pessoas começaram a, entre aspas, comprar, mas a mercadoria saía, mas o dinheiro não entrava. E chegou um dia que a minha mãe precisava repor o estoque e ela não tinha dinheiro para repor o estoque. E ela pediu pro amigo dela para poder com o dinheiro, para poder pedir emprestado o dinheiro para repor o estoque. E, gente, eu estou falando aqui um caso, né, que parece um absurdo, mas essa é a realidade que muitas vezes as pessoas estão vivendo. A pessoa muitas vezes não pede para o amigo dinheiro emprestado para repor o estoque, mas ela vai lá, ela trabalha numa empresa,
ela vai pegar o dinheiro do salário dela e vai colocar ali para repor o estoque. Por quê? Porque a mercadoria saiu, o dinheiro não entrou. Muitas vezes ela vai lá, vai pedir dinheiro para o marido para repor o estoque para comprar mercadoria, porque a mercadoria saiu, o dinheiro não entrou. Então, assim, é algo que é forte. É tão simples, não. É contas a receber. Tem que fazer controle. Só venda aqui lápis, fiado, pessoas que têm um histórico maravilhoso de pagamento, né? E fica com o olho arregalado. Se a pessoa perdeu o emprego, é provável também, né, que não vai ter condições de te pagar, né? Hashtag fica a dica. Por quê? Porque isso vai comprometer o quê? O capital de giro, vai comprometer o giro da empresa. Chega a um ponto que você não tem as operações, né? É tanta mercadoria que saiu, e tantas, ou se não também, no caso, né, vendas a prazo. Tem que ter muito cuidado com vendas a prazo. Né? A gente vai ver isso no curso também, porque tem que ter um balanço entre as vendas a prazo, porque vendas a prazo significa o quê? Que o dinheiro não vai entrar no caixa na hora, ele vai entrar no caixa depois de algum tempo. Mas imagina só, se você tem contas para pagar, você tem que fazer o balanço entre as contas que você tem para pagar naquele período e qual o dinheiro que você tem a expectativa de receber. E lembrando, expectativa não é realidade, né? E uma coisa que eu falava muito com a minha sócia, com a Sandra, que ela no início, depois ela entendeu. Ela também falava muito com a pastora Ana, pastora Sandra e pastora Ana. Se, gente, se o dinheiro não está na sua mão, é só uma expectativa. Quando eu falava isso, achavam que eu estava brincando, mas é a realidade. Se o dinheiro ele não está na sua conta, ele não está na sua mão, é só uma expectativa que você tem, não é uma certeza. Então, você fazer conta, contando que o fulano vai te pagar, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Vocês estão entendendo, gente? Não faça isso. Você tem uma expectativa de receber, mas não é uma garantia. Tá entendendo? Essa questão de contas a pagar é uma questão muito séria. Compromete o giro da empresa, né? Compromete se você... Muitas vezes você está contando que aquela pessoa vai te pagar e aquela pessoa não paga e você não tem o dinheiro para repor mercadoria. Não viva nesse lugar de perigo. Não viva. Planeje muito bem que você precisa ter esse controle das contas a receber, que aquela pessoa precisa te pagar tudo isso sim. Mas se você tem despesas, né, que você precisa pagar da sua empresa, que você venha, já está prevendo, né, aquelas despesas, já está ciente que aquelas despesas vão acontecer, tem a expectativa de receber, mas não tem a certeza, você precisa ter um plano e uma estratégia. Tá entendendo? Porque é para isso que o fluxo de caixa ele foi criado, para nos dar, para nós termos o quê? Uma previsão do que vai acontecer e criarmos estratégias para que não coloquemos a empresa numa situação de perigo. Entende? Então, isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa assim que é tão simples, mas isso vale para a nossa vida, no dia a dia. É muito simples, mas é muito, muito verdadeiro isso. Se o dinheiro não está na sua mão, ele é uma expectativa. Ele ainda não é dinheiro. Ele só é dinheiro mesmo quando ele estiver na tua mão, entrou na tua conta. Então, né, existe um capital de giro necessário para as operações do dia a dia, para contas como fornecedores, clientes a receber, estoque, funcionários a pagar, despesas a pagar, impostos a pagar, ou seja, todas essas contas, né, que tem o giro. Giro significa é rápido, né? São aquelas contas ali que estão mês a mês, tipo mês a mês, aqui você tem que ter um dinheiro mês a mês para que as operações da sua empresa elas não venham parar por falta de dinheiro. Então, mês a mês, giro rápido. Então, é comum que as empresas, né, em algum momento, tenham mais giro do que fonte de receita. O que ele está dizendo? É comum que muitas vezes as empresas tenham mais necessidades, né, ali acontecendo, necessidade de dinheiro, né, para poder cobrir seus gastos operacionais, do que fontes de receita, do que entradas. Então, nessa situação, né, vai precisar mesmo realizar algum tipo de investimento, né? Só que aí você vai precisar, para manter o equilíbrio das contas, você vai precisar injetar. Se você, por exemplo, se a sua receita para aquele período é menor, se aquilo que vai entrar é menor do que os gastos que você precisa cobrir durante aquele período de tempo, você vai precisar que o dinheiro saia de algum outro lugar.
Então, de algum outro lugar, o quê? Para manter a operacionalidade do seu negócio. Então, essa situação exige investir dinheiro para manter o equilíbrio das contas, o que significa empregar mais dinheiro no capital de giro para que ele seja suficiente entre a data de pagar o fornecedor e a de receber do cliente. Porque essa é uma grande é uma coisa bem legal quando a gente começa a compreender, né? A questão de contas a pagar, né? Muitas vezes, contas a pagar, você conseguir esticar o seu limite para pagar o fornecedor que está te fornecendo alguma mercadoria, e ao mesmo tempo, o contas a receber, antecipar o pagamento junto aos seus clientes. O ideal é o quê? Os seus clientes paguem o mais rápido possível e que você demore o máximo possível para pagar o fornecedor que vai te fornecer a mercadoria ou o produto que você vai vender, né, para o seu cliente. E quando a gente consegue fazer isso, trabalhar que o cliente pague o mais rápido possível, a gente conseguir o conjunto ao fornecedor prazos para poder pagar a mercadoria, a gente vai diminuir a nossa necessidade de capital de giro. Quando acontece o contrário, é que o problema acontece. Quando, na verdade, o cliente demora muito para pagar, mas você precisa pagar rapidamente aquele que te fornece a mercadoria, então o que acontece? Durante esse tempo, entre o cliente paga, você está ali, né? Você pagou a mercadoria, aí o cliente vai demorar muito tempo para pagar e durante aquele tempo fica sem acontecer aporte de dinheiro na empresa. Então, aquele dinheiro ali, para a operação se manter, ele vai ter que sair de algum lugar. É o momento que você vai ter que investir capital de giro. Por isso que nós falamos lá no início. Quando, né, a gente está fazendo uma boa gestão financeira, a nossa necessidade de capital de giro é a menor possível. Né? E a gente trabalha também com estoques que não são estoques muito grandes. Por quê? Estoques muito grandes significa o quê? Muita mobilização de capital parado, né? Muita mobilização de capital ali, aquele dinheiro poderia estar em outro lugar fazendo uma outra coisa, mas então o ideal, necessidade de capital de giro menor, né? E, na verdade, também um estoque que não seja muito grande, né? Então, existem negócios, cada tipo de negócio vai ter uma estrutura um pouco diferente. Dependendo do tipo de negócio que você tem, né, vai ser uma estrutura um pouco diferente, mas o ideal geralmente funciona dessa forma. Então, né, falamos sobre o fluxo de caixa. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Coloca aqui nos comentários, né? Coloca aqui nas perguntas, se vocês têm alguma coisa que vocês, né, não conseguiram compreender. Mas eu creio que ficou claro, né? Fluxo de caixa, entrada e saída. E a gente também, né, vai fazer a previsão. A gente faz um fluxo de caixa, entrada e saída, faz para esse mês. Por exemplo, a gente está agora em julho, a gente faz para julho. Aí a gente pode fazer uma projeção para quando? Para agosto, quando a gente já conhece as contas, né? Que a gente tem, que as despesas que a gente tem que pagar, as receitas que vão entrar, já faz uma previsão para agosto. Se conhece um pouquinho mais, faz a previsão para setembro, e assim vai. Você vai fazendo a previsão do fluxo de caixa, que aí você vai fazendo a antecipação das necessidades, aquilo que você vai precisar, como é que você vai gerir, como é que você vai decidir, como é que você vai fazer. Então, fluxo de caixa, basicamente é isso. Vamos passar agora para um outro relatório, que é a DRE. Mas antes de falar da DRE, como eu havia prometido, nós vamos falar sobre a diferença entre custos, custos, despesas, também variáveis, né? Custos, despesas e também sobre fixo e sobre variável. Isso é muito importante por quê? Se você deseja elaborar um desses relatórios, que a gente vai estar elaborando, né, no curso que a gente vai fazer aqui, né, no último sábado de agosto e no primeiro sábado de setembro, nesse curso que vai ser um curso presencial, esse curso que vai custar 20 mil kwanzas, como gerenciar as finanças da sua empresa, né? Como gerenciar suas finanças empresariais. Então, esse curso vai ser um curso 90% prático, a gente vai estar fazendo isso aí. É importante que você entenda esses conceitos, né? No curso presencial, a gente vai repetir, vai abordar sobre isso aqui um pouco, né? Também com mais profundidade, obviamente. Então, o que é custo? O custo
todo gasto, né? Então, assim, tanto custo como despesa são gastos. Custo e despesa são gastos. Só que existem aqueles gastos, né, que estão gastos que são realizados de acordo com a atividade fim, e existem os outros gastos, mas não entendi o que é isso. Por exemplo, que você tem uma indústria de cosméticos. Então, a indústria de cosméticos, o objetivo dela é produzir cosméticos. Para ela produzir cosméticos, ela vai ter que comprar o quê? Vai ter que comprar matéria-prima. Então, todos os gastos relativos à compra de matéria-prima, a gente vai chamar de custo. Por quê? Porque está conectado, está associado com atividade fim. Qual é a atividade fim? Eu preciso produzir cosméticos. Então, se eu estou comprando matéria-prima para produzir cosméticos, isso é um custo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma empresa de cosméticos, eu vou precisar fazer o que também? Vou precisar fazer marketing, porque eu vou precisar vender aqueles cosméticos. O marketing, ele é o quê? Uma despesa. Por quê? Ele não está conectado com a atividade fim, que é o quê? Que é produzir cosméticos. Mas o marketing, ele faz parte ele faz parte o quê? Da atividade, né? Você vai precisar fazer o marketing para vender. Então, ele é uma despesa de vendas. Por exemplo, eu tenho um funcionário no escritório. Esse funcionário no escritório, ele o que acontece? Ele trabalha no administrativo. Esse funcionário também ele não está associado com a atividade, que é a atividade principal, que é o quê? Produzir cosméticos. Mas ele trabalha na administrativa. Então, isso é o quê? É um gasto, porque eu tenho que pagar o salário desse funcionário. Mas esse é o quê? Uma despesa administrativa. Então, agora, por exemplo, se eu tenho, né, uma empresa. Não, eu acho que vocês entenderam com esse exemplo aí. Depois a gente dá mais outros exemplos conforme vai desenrolando aqui o workshop. Então, o que acontece? Então, tudo aquilo que é conectado com a atividade fim, a atividade principal da empresa, a gente vai chamar todo gasto conectado com a atividade principal da empresa, a gente chama de custo. Os outros gastos a gente vai chamar de despesa. Então, agora eu vou ler aqui a definição. Então, o custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, que estão ligados diretamente à produção ou atividade fim de uma organização. Por exemplo, compra de matéria-prima. Agora uma pergunta importante. Aquele trabalhador que trabalha no chão da fábrica, aquele trabalhador que trabalha no chão da fábrica produzindo o cosmético, esse daí já é um custo de mão de obra que a gente chama. Ele não é uma despesa. Entende por quê? Porque ele trabalha na atividade fim, que é o quê? Produzir cosméticos. Agora, aquele funcionário que trabalha no administrativo é uma despesa administrativa. Por quê? Porque está fazendo uma atividade que não é a atividade principal da empresa. Então pagamento de salários, conta de energia. Então, tudo isso aí pode ser custo. Entende? Ou também, né, pode ser despesa. Agora, a despesa são os gastos que são relacionados com a manutenção do negócio. Eles não são tão fundamentais para o funcionamento de uma companhia, né, como os custos. Se não tiver o funcionário da fábrica, não vai produzir o cosmético. Se não tiver matéria-prima, não consigo produzir o cosmético. Se eu não tiver o administrativo, vai funcionar? Não vai funcionar tão bem, mas vai funcionar. Entende? Então, custo está relacionado o quê? Com a atividade fim. E a despesa está relacionada com o quê? Com as atividades da manutenção do negócio. Então, por exemplo, como despesa, pode ter uma conta de telefone, salário do setor administrativo, comissão de vendedores. E a gente também tem uma outra classificação, de fixos ou variáveis. Fixos são aqueles, né, que são gastos, né, se forem custos, né, porque podem ser custos ou despesas, né? São gastos que não variam com o volume produzido ou vendido. Por exemplo, né? Vamos pensar aqui numa despesa fixa. A gente tem, por exemplo, o pagamento de uma renda, né?
O pagamento é da renda. Você, por exemplo, você alugou o espaço ali onde acontece o seu negócio. Se você, né, vender mais produto ou menos produto, isso não irá influenciar o valor que você vai pagar de aluguel. Agora, por exemplo, pensa nessa fábrica de cosméticos. Se eu vender mais produto, eu vou ter que comprar mais matéria-prima. Ou seja, quando eu aumento a quantidade das vendas, eu vou precisar de mais matéria-prima, eu vou precisar de mais funcionários no chão de fábrica. Então, o que significa? A gente chama esse custo de custo o quê? Variável, que varia com o volume, né? Que a gente já ouve tantas coisas absurdas, né? Que falam que despesa fixa é aquela que não muda. Não é isso, gente. Não. A despesa fixa ela muda. O valor do aluguel, por exemplo, ele pode mudar. Só que o valor do aluguel ele não vai variar com o nível da venda. Se você vender mais ou vender menos, não vai variar o preço do aluguel, entende? Mas ele pode variar de um período para outro. Você pode estar um contrato um valor, no outro contrato outro valor. Mas é uma despesa fixa. Fixa por quê? Porque se você produzir mais ou produzir menos, vender mais ou vender menos, ele não vai variar. Então, fixo ou variável, a classificação está em relação ao que é o volume, ao volume que é vendido, ao volume que é produzido, está conectado a isso. Não estão entendendo? Isso é muito importante que vocês entendam, porque muita gente faz muito confusão. Eu demorei até bastante tempo para entender isso, mas então estou aqui aproveitando aquilo que eu demorei para aprender, estou te ensinando aqui. Então, o que é importante por quê? Porque na hora que você for fazer as análises, tudo isso vai ser importante. Você vai precisar. E se, por exemplo, se as minhas vendas aumentarem? Como é que vai ser? Porque nas previsões que a gente estava falando, né? A gente calcula todos esses relatórios, a gente vai para fazer o quê? Para fazer previsões, para ver o que a gente vai precisar fazer com o nosso negócio. Aí, imagina você é o dono da indústria de cosméticos. Se, por exemplo, minhas vendas aumentarem em 20%, o que vai acontecer? Qual vai ser o impacto em relação à compra de matéria-prima? Quantas matéria-prima que eu vou precisar comprar mais para conseguir atender esse aumento de 20% no meu faturamento? Entende? Nas minhas vendas, no meu faturamento. Então, é assim, cabeça de empresário é assim, a gente tem que estar sempre prevendo cenários. Os números estão para nos contar uma história. Eles querem nos contar uma história e a gente precisa prever, né? Como é que a gente pode fazer para faturar mais através dessa história que os números estão contando. Tá comigo? Tá comigo nessa? Então, tamo junto. Tamo junto. Então, né? Então, você tem os custos e despesas fixas, variáveis. Então, é muito comum, né? Vocês conseguiram complicar. Ah, muito bem, obrigada, Abacuque. Obrigada. Então, tá junto, estamos juntos aí, nessa jornada aí de prosperidade. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. A gente está aqui abrindo a sua mente, né? Não pretendemos que você consiga entender absolutamente tudo nesse dia de hoje. Isso aqui é um workshop, não é um curso, né? Então é nesse, mas você que está sendo iluminado para conseguir entender algumas coisas, começar a pensar de uma forma diferente sobre o seu negócio, a forma como você tem gerenciado as finanças do seu negócio. Eu acho que isso vai ser muito produtivo para você. E você que está pensando em abrir o seu negócio também já está recebendo a informação para começar a estruturar as coisas de forma correta. Começar certo é muito importante. Começa certo que as coisas vão crescer e vão prosperar mais fácil, mais rapidamente. Então, a gente vai lá. Então, o que acontece, né? A gente tem a DRE. E a DRE, o que é a DRE? A gente está falando sobre isso, a gente falou sobre o que significa cada coisa, por quê? Porque isso que a gente falou, a gente vai ter que lançar os custos e as despesas na DRE. A DRE, a gente fala que é dedutível. Dedutível por quê? Você começa lá no topo da DRE com a sua receita, né? O certo é começar com a receita bruta, depois fazer as deduções e para a receita líquida. Mas vamos começar do princípio que você é receita líquida. Ou seja, a tua empresa, por exemplo, faturou 10 milhões de dólares. Faturou, receita líquida, 10 milhões de dólares. Aí você quer saber o quê? O faturamento não é o lucro, você quer saber o quê? O lucro. Quanto de lucro, né? Desses 10 milhões que vendeu, como é que foi o lucro, né? A gente vai considerar o caso da empresa de cosméticos aqui. Faz de conta, né, por exemplo, que nós gastamos 5 milhões com o custo de matéria-prima. Aí o faturamento foi de 10. Mas de matéria-prima gastou 5 milhões. Aí você vai fazer o quê? Diminuir, subtrai. Aí depois, o custo de mão de obra, sei lá, vamos colocar 1 milhão, subtrai, né? Aí já ficou 4 milhões. Aí você começa a tirar os custos variáveis. Aí você vai chegar ao quê? No lucro. Deixa eu só olhar aqui.
Isso, você vai chegar no lucro bruto, resultado bruto. Resultado bruto. Aí depois você vai começar a tirar as despesas. Despesa com venda, despesa com venda. Parei nos 6 milhões, né? 6, 10 milhões, 4. Despesa com vendas, vamos colocar aqui o 1 milhão. Marketing é caro. Então, aí estava 4, foi para 3. Despesas administrativas, vamos botar 500 mil. Aí estava 3, ficou 2,5. Aí depois, né? Aí você vai ter o lucro, o resultado antes do imposto. Aí depois você vai tirar o imposto, aí você vai ter lá a carga tributária lá. Supondo que no final você chegou o quê? 2 milhões. Então, quer dizer, daqueles 10 milhões que você começou, o seu lucro, né? O seu lucro líquido, depois de tirar todas as despesas, os impostos, tirar todos os custos, tirar tudo ali, deduzir tudo, o lucro líquido foi de 2 milhões. Então é isso, né? Você tem que saber qual é o lucro líquido. E a partir desse lucro líquido, aí também no curso a gente vai aprender, existem alguns indicadores que a gente consegue calcular, né? Que esse lucro você vai conseguir gerar um indicador e através desse indicador você vai conseguir analisar a performance do teu negócio. Isso é tão bom, é tão legal. Gente, eu gosto disso, gosto, é muito legal, é muito divertido. Gente, finanças empresariais é o máximo. É um assunto que realmente me encanta e me apaixona e eu gosto mesmo. Então, que vocês sejam apaixonados também, porque é muito divertido. Depois que você começa a entender o que está acontecendo, é muito divertido. É um barato mesmo, muito legal. Então, você tem o teu lucro. Aí, o que acontece? Por quê? Porque até aí tudo vai começar com o quê? A sua receita. Mas para a sua receita, para você ter aquela receita de 10 milhões, você tem que calcular o preço. E aí tem muita gente que erra. Né? Tem vários vídeos aqui falando sobre precificação na página. Depois você dá uma olhadinha nesses vídeos, que eu não vou repetir aquilo que já foi falado. Você olha os vídeos sobre precificação, de como calcular preço, algumas coisas que eu passo umas dicas. Se você quiser uma consultoria, te ajudar a calcular preço das suas mercadorias, ali chama a gente que a gente ajuda também, né? Então, quer dizer, se você calcula o preço errado, no final vai dar prejuízo. Você vai vender a mercadoria. E é isso que a gente está falando de coisas que acontecem na vida do povo. O povo não quer gastar 20 mil kansas, tá fazendo preço errado, na hora não sabe como faz controle de contas a pagar, de contas a receber, tá vendendo as mercadorias, não tá recebendo dinheiro, o caixa está todo descontrolado, não tem capital de giro, mas a pessoa não quer gastar 20 mil quanto fazer o curso, né? Mas tá só sangue. Aí, para quem não sabe, também eu sou pastor, então algumas coisas vai sair, algum momento vai sair alguma gíria crentez aqui, tá bom? Então não fique escandalizado, né? Então, o que acontece, né? Aí a pessoa, não, é muito caro. A pessoa está trabalhando, não consegue ganhar nada. E muitas vezes, aquilo que entra é igual que sai. A pessoa, quando você pega, a pessoa fez a precificação errada, colocou o preço errado no produto, fez a precificação, não conseguiu, não, a precificação tem todos que tem que colocar todos os custos ali embutidos. A pessoa não consegue calcular, não conseguiu calcular. E no final, quando faz essa DRE aqui, no final ela não sabe, mas tá dando zero, porque ela não tá ganhando lucro nenhum. Ela tá só gastando dinheiro, o tempo dela, saindo em algum lugar bem distante para trazer uma mercadoria e para pegar aquilo ali e vender para as pessoas e no final ela não tá ganhando nada. Por quê? Porque no final o lucro é zero. Então, assim, é importante você entender sobre finanças para você ganhar dinheiro. Muitas pessoas estão só trocando dinheiro. Ela está pegando dinheiro do salário dela, investindo num negócio que não dá nada para ela e muitas vezes está dando prejuízo. Porque ao invés de ela receber algo através do negócio que ela criou, todo mês ela está tendo que fazer aporte, está tendo que tirar o dinheiro do bolso dela para fazer aporte para capital de giro do negócio. Porque ao invés do negócio dar para ela, ao invés do negócio ser um ativo, o negócio está sendo passivo. Ao invés do negócio fazer o din-din chegar na mão dela, o negócio está tirando o din-din do salário dela. Entende? Então, assim, é muito importante. Então, a DRE, através da DRE, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue calcular índices, a gente também consegue ver se a empresa ela auferiu lucro ou prejuízo. E é muito importante porque a DRE, na verdade, ela é um filme. A DRE ela é calculada em um exercício, ou seja, em um período. São 12 meses. Isso aqui a gente falou das receitas e das despesas, dos custos, mas isso aí é calculado ao longo de um período.
Em geral, a DRE ela é feita trimestralmente, nas empresas, trimestralmente, de 3 em 3 meses, para a gente, se acontecer alguma coisa, a gente ter como tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão para poder corrigir a rota, né? Uma decisão. Então, de forma trimestral e também de forma anual. Então, a DRE é um filme da performance do seu negócio ao longo de um ano inteiro. Ao longo de um ano inteiro você vai ver todas as receitas. Por isso que a gente falou sobre no início do registro. Por quê? Porque o fluxo de caixa vai entrar aí também. Tudo, fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar, tudo, vai entrar tudo aí. Tudo, né? Nós falamos aqui, a DRE ela funciona no regime de competência, ou seja, no momento que a mercadoria sai da empresa, já é considerada venda, então ela já vai entrar ali. Então, tudo, né? Tudo, vai estar tudo todas aquelas informações vão estar ali para ver se você. Mas também é possível, né? Que tenha, né? Como essa questão que a gente falou, como é regime de competência, tem diferença entre quando você faz o fluxo de caixa, que é por regime de caixa, quando você faz a DRE, que é por regime de competência. Em vez que dá uma diferença. E é importante você entender o que está acontecendo dentro do seu negócio. É importante entender se aquele lucro, né? Aquele lucro, efetivamente, como é que está o caixa. Porque pode estar dando lucro lá, mas o caixa, o dinheiro não tem entrado ainda. Então, por isso que não pode ser só uma coisa nem só outra. O caixa pode estar cheio, mas pode estar dando prejuízo. Por isso que a gente tem que fazer todos os relatórios para poder ter um parâmetro do que realmente está acontecendo dentro do nosso negócio. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Mas para isso também existem algumas coisas que precisam de um tempo, né? É DRE, trimestral, trimestral, semestral também fazem, mas o mais comum, trimestral e anual. Então, é um filme de tudo que aconteceu. E depois que você, quando o ano termina, aquilo ali é zerado, você começa de novo, do zero, começa a contar tudo de novo. Tudo de novo, né? É zerado, é um relatório que é zerado de anualmente. Depois que o exercício termina, ele zera, volta para estaca zero. Porém, se você obteve lucro, aquele lucro ali, ele vai entrar dentro de um outro relatório, que é o balanço patrimonial. Agora, se aquele lucro, se aquele prejuízo também, ele entra dentro desse mesmo relatório do balanço patrimonial. Por quê? O balanço patrimonial já vai ser diferente, vai ser uma foto do teu patrimônio, do patrimônio da empresa naquele dia. Então, o que acontece? O lucro, quando houve lucro, vai entrar dentro do balanço patrimonial, aquele lucro. Ele vai entrar dentro do balanço patrimonial, por quê? Porque o seu negócio, que ele enriqueceu. Então, o que acontece? De ano em ano, se você está tendo lucro após lucro, lucro após lucro, lucro após lucro, o que acontece? O seu patrimônio ele está aumentando, que é o que a gente deseja. Então, vocês estão vendo como é que está tudo interligado? Como é que é importante a gente conhecer como é que é a questão financeira do negócio? Porque a gente quer que o negócio cresça, a gente não tem ideia sobre lucratividade, não tem ideia sobre o fluxo de caixa, não tem ideia sobre absolutamente nada, mas quer que o negócio cresça. Então, e tem outras coisas também que a gente vai estudar também, se der tempo, né, lá no nosso curso, né, sobre como gerenciar finanças empresariais, vamos estudar também. Esse curso que vai ser, né, 90% prático, 10% de teoria, só para você entender como faz as contas, né? Mas a gente vai fazer as continhas mesmo para você começar a entender como é que funciona o teu negócio, né? Porque é isso que é o objetivo, né? Entender como é que funciona o teu negócio, como é que faz essa DRE de uma forma simplificada, como é que faz fluxo de caixa, como é que faz balanço patrimonial, como é que as informações estão ali, o que eu posso concluir quando eu olho, o que eu posso concluir disso aí. Então, quando você obtém lucro, esse lucro aí é transferido para o outro relatório do patrimônio. Quer dizer, o patrimônio da sua empresa está aumentando. E o balanço patrimonial, ele é o quê? Né? Na verdade, são dois lados, né? Tem desse lado direito aqui, você tem o quê? Você tem o passivo e o patrimônio líquido. E desse lado aqui esquerdo, você tem o quê? O ativo. Mas, basicamente, eu vou te dar um exemplo bem simples da sua vida que você vai entender o que é balanço patrimonial. Tudo aquilo que a gente vai comprar na nossa vida, todo bem que a gente vai adquirir, ou a gente vai ter que fazer uma poupança, estou falando da nossa vida pessoal para poder depois passar para os negócios. Todo bem que a gente vai adquirir, a gente vai ter que fazer ou uma poupança, ou a gente vai ter que fazer algum tipo de empréstimo, pedir para alguém dinheiro emprestado, ou para banco, ou para tio, ou para marido, ou para esposa, ou para alguém, para sobrinho, né? Então,
tudo aquilo que a gente vai, todo bem que a gente precisa adquirir, ou a gente vai fazer uma poupança, ou significa o quê? A poupança significa o quê? Capital próprio. Capital próprio. A gente está ali juntando o capital próprio, o nosso próprio capital. O nosso próprio capital, né? Que seria o quê? A origem do investimento, né? E qual é a aplicação? A aplicação, por exemplo, comprar um carro, né? Vamos comprar. Carro não, vamos botar casa, né? O capital próprio. Estamos ali, capital próprio, juntando, fazer uma poupança para comprar a nossa casa, um bem imóvel. Então, você vai ter o quê? Uma origem, né? Uma obrigação financeira, né? Você vai precisar poupar, você vai ter uma origem para conquistar, para conseguir um bem. Mas se, por exemplo, a gente não tem o dinheiro a gente mesmo, a gente vai ter que pedir emprestado para alguém. No momento que a gente pede emprestado para alguém, a gente gera o quê? Uma obrigação financeira, uma dívida, um passivo. Então, no momento que você pediu emprestado, você gerou o quê? Uma dívida, um passivo, uma obrigação financeira. Porque a origem do dinheiro está vindo de quem? Do banco, está vindo do amigo, está vindo do tio, a mesma coisa numa empresa. No momento que você vai abrir a sua empresa, ou no momento que você está precisando de capital de giro desesperado e não tem de onde tirar, é no momento que você vai precisar o quê? Constituir o quê? Uma obrigação financeira, uma dívida, um passivo. Você vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém, um passivo. Vai criar lá uma conta lá no passivo, né? Que é empréstimo, né? Empréstimo, dívida, né? Você vai colocar e vai ter um valor lá, passivo. Você está devendo para fazer o quê? Para financiar a compra de algum bem, para financiar um capital de giro, para financiar alguma aplicação, que é o quê? O ativo. Né? Então, por exemplo, eu quero agora comprar uma nova, no mesmo exemplo da indústria de cosméticos, eu quero comprar agora uma nova máquina para processar, por exemplo, as embalagens, né? Ali, uma nova máquina para fazer, para embalar os meus sabonetes, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco, pedir dinheiro emprestado no banco, assumir uma obrigação, adquirir um passivo com o banco. Ele está me emprestando para quê? Para financiando para eu comprar um bem. O bem, o que é o bem? É a máquina. É o bem imobilizado, que a gente chama. Imobilizado, uma máquina. Você vai comprar uma máquina. Aí essa máquina é um investimento, é uma máquina que você está comprando para o quê? Para aumentar a sua produção. Você está fazendo uma aplicação, você está pegando o dinheiro tem uma origem e você está aplicando ele em algum lugar. E essa aplicação é para o quê? Para comprar um bem para o negócio. Então, basicamente é isso, balanço patrimonial. Então, de um lado, você vai ter todas as obrigações, todas as pessoas que você deve, fornecedor, banco, tudo que você deve, imposto para o governo, passivo. E do outro lado, você vai ter o quê? Na verdade, o quê? Essas obrigações são a origem do dinheiro, com quem você captou o dinheiro. E do outro lado, você tem o quê? O ativo, em tudo que você investiu. Eu investi isso em disponibilidade. Disponibilidades é o quê? O caixa. Eu investi isso em bens imóveis. Eu investi isso por exemplo, em estoque, né? Você tem estoque, né? E cada um desses bens, né? Que foram aplicados o dinheiro, eles vão ter que a gente chama o quê? De liquidez, um grau de liquidez. No balanço patrimonial é do maior grau de liquidez, ou seja, liquidez significa o que vira dinheiro rápido. Liquidez é o que transforma dinheiro rápido, né? Então o estoque ele tem um nível médio de liquidez, porque você demora um tempinho para pegar o estoque, transformar ele, converter ele em dinheiro. Um imóvel que você comprou tem um nível de liquidez bem. Você tem que vender um imóvel para transformar aquilo em dinheiro. Agora, o dinheiro lá no caixa, no banco, já é alta liquidez, é o próprio dinheiro. Entendeu? Então, gente, é simples, as coisas são simples. Então, ativo, passivo. Passivo é o quê? A origem do dinheiro. O passivo, né? A origem do dinheiro, o ativo. Como o dinheiro é aplicado. Grau de liquidez, aquilo que converte alto grau de liquidez e que se transforma em dinheiro mais rápido, né? Então, amém? Então, é assim que funciona. Então, o que acontece? Você vai precisar saber o quê? Quais são todos. Porque quando você tem ali no balanço patrimonial, você já sabe o quanto que tem investido em cada. Quanto que essa empresa aqui tem de dívida. Aí o fornecedor vai falar assim: poxa, essa empresa aqui tem esse nível todo de dívida, será que se eu vender para eles fiado, será que eles vão conseguir me pagar? Que é assim que faz, gente. Se a gente fizesse assim, né? Se aquela pessoa que está tentando comprar do que lá para você olha para a vida dela, olha as contas que ela tem para pagar. Com essas contas todas, aquele que ela tem para pagar, será que vai me pagar? Porque é assim que o banco
faz? Vai te emprestar dinheiro. Ele vai te emprestar dinheiro. Eu tô rindo aqui porque a gente não entende como é que são as coisas que funcionam na vida das finanças, né? Ele vai te emprestar dinheiro assim, tá vendo? Ele vai olhando, você tá comprando carro, tá comprando casa, tá comprando iate, tá comprando sei lá o quê. Vai pedir empréstimo para financiar a empresa, vai me pagar nada, não empresto não. É assim que o banco faz. Aí a gente, né, de bucha, né? Tá lá a pessoa lá, nosso né, conhecido, que está comprando de quilápio na fulana X, na ciclana Z, na fulana S, na fulana W. Está pegando esses aí tudo de quilápio dos outros, será que vai pagar nada? Não vou vender quilápio nada. Entende? É assim. É assim. Tô rindo aqui, tô rindo comigo mesma, tá? Me perdoe, mas é só assim mesmo. Então, é assim, então na hora que vai quando alguém, quando você vai ser cotado para receber um financiamento, vão olhar, então a empresa, eles vão olhar a tua empresa. Essa empresa está devendo isso, aquilo, não tem como liberar empréstimo para ela, entende? Aí tem uma coisa que se chama capacidade de solvência, né? Um nome bonito, tipo, vai me dar calote ou não? Tem capacidade de me pagar ou não? É caloteiro ou não é caloteiro? Traduzindo, né? No carioquês, né? Agora tem capacidade de me pagar ou não tem capacidade de me pagar? O índice de solvência, né? Vai olhar o grau de endividamento. Quanto é que está devendo para os outros? Então, é assim que funciona. Então, o balanço patrimonial, aí tem esse lado do passivo, do lado do ativo. Uau, se eu emprestar, essa empresa tem todos esses bens. Então, mesmo se eu emprestar, eu tenho a garantia, porque como eles têm todos esses bens aqui, tem imóveis, tem edifícios, tem tal, tem um monte de coisa, tem um monte de bens. Não, vou até cobrar uns juros bem baixinho para eles, porque qualquer coisa, se eles não me pagarem, é só pegar algum bem deles. Entende? Então, a questão e tudo ali está tudo ali reportado. E, ao mesmo tempo, quando o lucro ele entra dentro do balanço patrimonial, ele pode ajudar você a reinvestir aquele lucro no próprio negócio, investir na compra de mais bens, investir, né? E a gente tem o quê? Bens e direitos. Direitos é o quê? Direito é tudo aquilo que você tem o direito de. Bens é aquilo que como é que eu posso explicar isso? Né? Os bens, eles são coisas, né? Né? Um termo meio vulgar, mas vocês vão entender. São coisas, né? Coisas que a gente compra. Agora, o direito é o direito de receber algo. Você vendeu e você tem o direito de receber uma nota promissória, algum título. Você tem um direito de receber alguma coisa. Uma coisa que você tem o direito de receber. É diferente. Né? Então, bens e direitos, que é do lado do ativo. E, para a gente finalizar aqui, né? Então, quando você começa a compreender, né, como esses relatórios todos funcionam, você vai conseguir ter um panorama, porque através do balanço patrimonial você consegue perceber se a tua empresa se ela está crescendo, se o patrimônio está crescendo. Você também começa a perceber, poxa, a minha empresa tem aqui o patrimônio dela está constituído assim, mas será que a gente não poderia comprar? Também tem uma coisa bem importante também nos ativos também que são bens de propriedade intelectual, marcas, né, que chama de intangível. Intangível é aquilo que a gente não pode tocar, mas, por exemplo, o Coca-Cola, o nome da Coca-Cola é um bem intangível, é uma marca registrada. Né? Softwares de empresas também são marcas registradas, são bens intangíveis. Então, coisas que são nomes, né? Software, são coisas que você não tem como medir, mas você não tem como medir o quanto que vale aquilo financeiramente. Mas é algo que é intangível, mas também faz parte também dos bens, também das empresas também hoje em dia, que está bem na moda mesmo, bens intangíveis mesmo. E muitas empresas têm trabalhado mesmo para chegar nesse nível, né? Do nome da empresa ser um bem intangível. Aparece aquele nome ali já está conectado a sucesso, grandeza, tudo maravilhoso, então bem intangível, né? E, né, para a gente finalizar, o balanço patrimonial, você consegue compreender como o seu patrimônio ele cresceu, estratégias que você pode fazer dentro do seu patrimônio, como é que você pode dividir o seu grau de endividamento, vai usar mais capital próprio, vai usar mais capital de terceiros, né? Como é que você vai fazer isso? Quais são as estratégias de investimento? Não, agora é o momento que a gente vai investir comprando maquinário, é o momento que a gente vai investir, por exemplo, vendendo, investir não, vamos pegar agora, vender alguma propriedade, algum bem, para poder investir em um estoque. Então, através do balanço patrimonial, você também consegue tomar muitas decisões, vai te dando muitas ideias daquilo que você pode fazer. E também podemos calcular também alguns índices, fazer algumas análises através do balanço patrimonial, que são bastante interessantes. E que, se você ficar conosco, agora eu vou olhar aqui a data certinha
do nosso curso de como gerenciar suas finanças empresariais, que vai ser um curso, né, como eu falei, né, 90% prático, com exemplos mesmo. Aqui a gente falou sobre os relatórios, mas a gente não calculou, a gente não tem tempo suficiente, né, para poder fazer o cálculo dos índices, para poder mostrar, né, o que em relação à tomada de decisão, dar algumas ideias do que fazer. Mas lá no curso, a gente vai trabalhar bastante sobre essa questão. Vai ter material didático também. Vamos oferecer um material didático para você. O curso vai ser presencial. O curso vai ser presencial, vai ser no período da tarde, né? Vai começar às 13, vai até às 18, né? Vamos fazer assim de 13 às 18, que aí não fica cansativo, com um coffee breakzinho aí básico. Estou tentando aqui fazer de tudo para abrir minha agenda aqui do calendário. Mas o calendário aqui não está abrindo. Mas aqui vamos ver onde é que foi parar o aplicativo do calendário. Deixa eu abrir aqui até, eu vou abrir o Google aqui para poder chegar lá. Calendário. Eu vou falar para vocês certinho qual vai ser. Ah, já consegui abrir a agenda aqui. Qual vai ser a data? Porque vai ser no último sábado de agosto, que será dia. Olhando aqui. Ah, sim. Então, o nosso curso será no dia 31 de agosto, né? Vai ser no período da tarde, das 13 até as 18, presencial. O local vai ser aqui no condomínio Parque das Acácias. Então, dia 31 de agosto, né? Das 13 às 18. E também no dia 7 de setembro, são 2 dias, de 13 às 18 também. Então, 2 dias com treinamento prático, calculando, né, esses demonstrativos, fazendo análise. 2 dias para que a gente faça com bastante paciência, bastante calma, né, com tudo bem devagar, para todo mundo conseguir compreender. Então, vai ser um tempo incrível. Você tem interesse, né? Manda para a gente no nosso privado aqui, que a gente vai colocar o seu nome na lista de espera, né? Nós temos poucas vagas, a gente vai fazer o curso só com 20 vagas só essa vez, porque também se tiver muita gente, também a gente não consegue atender bem todo mundo. Então, são só 20 vagas. Então, corra já para você garantir a sua inscrição. Então, nós ficamos por aqui nesse workshop. Espero que a gente tenha iluminado, dado ideia para vocês. Então, a gente vai continuar fazendo umas lives aqui semanais, falando sobre alguns assuntos de finanças, empresariais, pessoais também. Então, a gente vai continuar fazendo umas lives, mas agora, né? Vamos diminuir o ritmo. Vai ser 2 lives ou uma por semana, a partir da semana que vem. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês coloquem nos comentários, né, o que vocês acharam aqui, se deu para compreender, pelo menos iluminar a ideia, né? Deu para ter um entendimento um pouquinho melhor, ficou um pouco mais, né, claro. É claro que a gente, no tempo que a gente tem aqui, não tem como calcular tudo, né? Porque fica um pouco limitado. Mas, assim, eu espero que a gente tenha trazido pelo menos uma luz, que você tenha se inspirado, né, para se dedicar, conhecer um pouquinho mais, entender mais do seu negócio, né? Então, vai escrevendo aí nos comentários, que a gente está aguardando aqui os comentários de vocês para a gente terminar a live. Então, quero agradecer a pastora Ana, quero agradecer a irmã Constância, agradecer o irmão Abacu, que é a irmã Eduína, né, que estiveram aqui presentes conosco, né? Agradecer a cada um, né, que esteve aqui conosco nesse workshop, abrilhantando esse workshop, né? Etelvino Bartolomeu, agradecer a Mônica também, agradecer, espero que tenha mesmo sido um tempo enriquecedor para vocês, né? Enriquecedor. Ah, obrigada, pastora Sandra. A pastora Sandra assim falou obrigada, abriu os nossos olhos em relação ao cuidado das nossas finanças. Agradeço, então, a presença de todos. A gente vai terminar por aqui, então. Tchau, tchau. A gente se vê ao longo da próxima semana. Tchau, tchau.